Como é que vocês chegam aí? O que você consegue identificar nesse momento? Eu chego um pouco ansiosa, mas ao mesmo tempo também feliz de estar aqui e poder trocar com vocês nessa nossa aula de hoje. Bacana. Eu chego tranquilo, animado, porque eu fiz uma apresentação hoje também, uma proposta para a escola de... Também sou professor de comunicação não violenta e justiça restaurativa, sabe? Para implantar lá na escola. O pessoal aceitou muito bem lá da secretaria, vamos ver o que acontece. Que bacana, né? A CNV nas escolas é um trabalho muito bonito, né? Necessário, um trabalho de prevenção, né? De cuidado, Sim. de prevenção, né? E de aprendizagem também, né? Eu digo assim, que eu estava discutindo, conversando com eles, o seguinte, porque está previsto aí um apagão, né, dos profissionais da educação, para 2040, 235 mil, né, postos aí faltando. A gente aqui, pelo menos em Congonha, tem um envelhecimento dos docentes, né? Então, para preencher esse espaço aí, a gente vai ter que mostrar essa diferença, né, dessa humanização, dessa escuta empática, porque senão fica muito fácil para inteligência artificial substituir o professor, né? É verdade. Tá certo. Ângela, está por aí, Ângela? Sim. Quer contar para a gente aí como é que você está chegando? O que está vivo aí? Então, veja só, hoje nós vamos falar, né, como lidar com comportamentos desafiadores. E quando a gente faz esse exercício aqui que nós fizemos, né, de presença, de respirar, de poder entrar em contato com o nosso corpo, essa é a base, né, a base da gente se comunicar de uma forma respeitosa, né, que é a comunicação não violenta. E como fazer isso, né, se a gente não faz isso com a gente mesmo? Então, começo, e nós vamos ver, né, como é que a gente pode lidar com comportamentos desafiadores, e é impossível a gente fazer isso sem a gente entrar em contato com a gente primeiro, né? Conhecer os nossos sentimentos, nossas reatividades, ter esse autocontrole, desenvolver essa inteligência emocional, que é essa conexão, sair da mente acelerada, da mente tagarela, né? E silenciar os nossos julgamentos, nossas críticas e entrar em contato com aquilo que é a nossa verdade, que é a verdade que está no nosso coração, né? Então, esse é um princípio básico, é o início de tudo. Então, por isso, sempre que a gente se reúne para falar de comunicação não violenta, de qualquer tema relacionado à CNV, o primeiro passo que a gente faz é isso, né? Que a gente chama de check-in, que é como eu estou chegando, o que está vivo dentro de mim o que eu estou sentindo, que necessidades minhas estão sendo atendidas ou não a cada momento. Então, a gente sabe que quando a gente tem algum sentimento doloroso, esse sentimento doloroso, né? Eles estão querendo nos comunicar sobre nossas reais necessidades. E quando nós estamos experimentando sentimentos prazerosos, isso quer dizer que aquilo que é importante para a nossa vida, para a gente ser feliz, está acontecendo. Né? Então, quando eu estou aqui com vocês e vejo a presença de vocês aqui, isso me deixa feliz, porque minha necessidade, né, de presença, de que vocês escutaram e tiveram interesse por esse tema e estão aqui. Então, isso são coisas importantes para mim, então isso me deixa feliz.
Então, nossos sentimentos, ele nos diz sobre nossas necessidades. Nossos sentimentos de nós, seres humanos, independente da nossa idade. Em qualquer lugar do mundo, isso é o que nos torna humanos, né? Que é a nossa capacidade de sentir, e necessidades que são humanas universais. Em qualquer lugar do planeta que tiver um ser humano, ele vai ter como necessidade, né? O apoio, o vínculo, a segurança, como necessidade de sobrevivência, né? O abrigo, a alimentação. Então, em qualquer lugar do planeta que a gente estiver, que tiver um ser humano, nós temos muitas necessidades que são humanas universais. Né? Então, essa é a proposta da CNV, né? Da gente sair de uma educação alienante, que nos aliena disso tudo, nos aliena da consciência sobre nossos sentimentos, sobre nossas necessidades, e nós aprendemos e somos treinados para olhar, julgar, criticar. Então, nós vamos ver como é que isso acontece. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, mas eu quero, primeiro, eu vou fazer uma explanação rápida, e depois, no segundo momento, eu quero que a gente converse, que vocês tragam situações desafiadoras para que a gente possa, juntos, aplicar isso que eu vou trazer para vocês. Tá bom? Eu me sinto segura, me sinto mais empolgada e motivada quando eu vejo o rostinho de cada um de vocês. Então, a câmera aberta, para mim, é um estímulo, né? É uma coisa que me ajuda, que me anima muito, que eu acho que traz vida, né? Traz movimento. Claro que cada um tem suas necessidades, e muitas vezes escolhe atender as necessidades de privacidade, tudo, mas quem tiver condições de abrir a câmera, saiba que vai me fazer muito feliz e motivada, tá bom? Mas é só um convite. Bom, então veja só. Então, nesse primeiro momento, vou apresentar algumas coisas que eu preparei aqui, e depois a gente vai conversar, tá bom? Vocês estão conseguindo ver bem? Visualizar o slide? Sim? Fala sim para mim aí que eu estou... Sim, estou conseguindo ver e ouvir. Ótimo, obrigada. Estou conseguindo passar. Hoje eu estou apanhando da tecnologia aqui. Então, veja só. Então, o F5 que ajuda. O F5. F5. Tá, vocês estão vendo agora? Mudou o slide, né, para vocês. Então, o que são comportamentos desafiadores? Que aí a gente pode trazer aqui crianças, adolescentes, até adultos, né? Mas vamos falar das crianças. O que são comportamentos desafiadores? São comportamentos que podem ser prejudiciais para a criança ou para o ambiente, né? Para as pessoas que estão convivendo com elas. E que desafiam o autocontrole e os recursos dos adultos que estão com essa criança. Então, são comportamentos, né, que são rotulados como birras, desobediência, e eu coloquei essa desobediência aí entre aspas, né, que nós vamos falar um pouco sobre isso, falta de atenção. Então, são comportamentos que desafiam. Desafiam por quê? Porque o comportamento, na nossa cultura, né, é um comportamento que precisa ser corrigido, né? Agora, com o olhar da CNV, é um comportamento que está tentando comunicar para a gente sentimentos e necessidades. Que a criança ela não tem ainda capacidade cognitiva para nomear, para organizar seus pensamentos e para expressar. Então, comportamentos desafiadores de crianças são ações tentando comunicar
o que ela está sentindo, ou a confusão do sentimento que ela está vivendo naquele momento, e necessidades que elas querem que sejam atendidas. Então, a criança tem necessidades que são essenciais, né? Uma das necessidades importantes para a criança é o vínculo. É um vínculo seguro, onde ela pode descansar com confiança nesse vínculo. A outra necessidade da criança, que também é primordial, é a necessidade de autenticidade. O que é autenticidade? É eu poder ser eu mesma, poder me expressar, poder me mostrar como eu sou. E muitas vezes, a forma como a criança ela mostra isso é muito desafiador para o adulto. Né? E por que é desafiador para o adulto? Porque muitas vezes o adulto não sabe como lidar, como resolver. E por que o adulto não sabe, né? Então, muitas vezes a gente não sabe porque a gente não aprendeu. A nossa educação, como diz Marshall Rosenberg, né, que foi o psicólogo que estruturou a CNV, é uma educação que nos aliena exatamente disso, dos nossos sentimentos e das nossas necessidades. Então, as causas comuns de um comportamento desafiador da criança, primeiro são fatores emocionais, que são os sentimentos que ela experimenta. Ali são as emoções, muitas vezes, né, são emoções primárias, primitivas, né, primárias, como a raiva, como o susto, né, como a alegria. Então, são emoções primárias. E sentimentos, que são derivados das emoções, né, como a ansiedade, a frustração, o medo. Então, o comportamento que a gente chama, né, o Marshall chama de comportamento trágico, é aquele comportamento que é um comportamento agressivo, violento, muitas vezes. Então, são comportamentos trágicos que a criança e que nós, adultos, também temos, tentando comunicar as nossas necessidades da forma que nós aprendemos a fazer isso. Então, uma das causas do comportamento desafiador da criança são fatores emocionais. Outra é o desenvolvimento da criança. A criança ela tem fases de desenvolvimento. E cada fase de desenvolvimento é um grau de maturidade do cérebro da criança. Né? Então, tem pesquisas que mostram que das causas da violência infantil, né, que é a punição, muitas vezes a punição física, ela vem da ignorância no sentido literal do termo, da ignorância dos adultos, dos pais, com relação à fase de desenvolvimento da criança. Né? Então, hoje, a neurociência já traz muito bem desenhado, né, em cada fase da criança, que tipo de comportamento que ela vai apresentar. Então, se o adulto tem consciência disso, fica mais fácil de lidar com o comportamento. Porque, normalmente, o que a gente faz? Essa criança é teimosa, nossa, mas que criança geniosa, mas que menina difícil, ela é birrenta, ela é teimosa, tem o gênio forte, né? Então, tudo isso são rótulos, né? São inferências que a gente faz quando a gente ignora que, por exemplo, a criança de 2 anos de idade é uma fase na qual ela começa a ter comportamentos de birra, né? Porque ela já está numa fase de desenvolvimento que ela já tem noção do que ela quer. E muitas vezes ela não sabe expressar. E muitas vezes o adulto que está com ela não sabe acolher o que ela está sentindo. Então, dar birra, a gente fala na nossa cultura, só está querendo chamar a atenção. Na verdade, a criança está querendo chamar a atenção para qual necessidade dela ela não está sendo atendida. Ela está querendo contar o que ela realmente precisa. Né? Outro fator, né, que gera comportamento desafiador são fatores ambientais, né, como mudanças que acontecem em casa, né, nasceu um irmãozinho, ou os pais se separaram, ou os pais estão brigando, né, ela está assistindo, às vezes, cenas de violência, de agressividade,
ou também mudança de escola, ou bullying que ela está sofrendo na escola, ou dificuldade de adaptação, de pertencimento na escola. Então, são causas ambientais que geram comportamentos desafiadores, né? Então, veja só. Quando a criança apresenta um comportamento que para o adulto é desafiador e ele não consegue lidar com aquilo, então isso gera sentimentos dolorosos no adulto, como a impotência, a vergonha, o medo, a culpa e a raiva. E o que acontece, né, quando a gente tem esses sentimentos? Normalmente, o que a gente sabe fazer? Muitas vezes, o que a gente sabe é agir com o sentimento. Então, olha, quando esses sentimentos de frustração dos pais, de vergonha, de medo com relação ao futuro do filho, medo, vergonha do que os outros vão pensar de mim, né? Quando isso se junta àquilo que a gente chama de combustível do caos, né? O que é o combustível do caos? É quando a criança tem comportamentos desafiadores e os pais estão cansados, sobrecarregados. Quando existem traumas da minha infância que são gatilhos para uma reação emocional diante do comportamento dos meus filhos, né? Muitas vezes a falta de referência, né? O que é referência? Alguém ou uma comunidade que seja espelho, seja referência para como educar os filhos. Então, a gente vê que hoje, quando muitos pais tentam educar os filhos, né, de uma forma, um novo modelo, num modelo diferente de educação positiva, por exemplo, tem que enfrentar o desafio dos pais, dos avós, né? Você está mimando essa criança, você está poupando demais, tem que bater, tem que pôr de castigo, tem que pôr limite, né? Então, assim, muitas vezes os pais ou quem educa não tem uma referência do que é um modelo, né, mais humanizado, um modelo educação positiva, muitas vezes. Os pais estão sozinhos, sobrecarregados, sem referência, sem apoio, né? E outra coisa é a forma, né? Como eu já disse, a forma como nós aprendemos a olhar e interpretar o comportamento do outro. A gente olha e a gente julga. A gente julga, a gente critica, né? E o que acontece? As consequências para a vida adulta, né, de uma criança que tem limites que são colocados de forma, que são mal colocados, né, que são colocados muitas vezes limites pela punição, julgamento e crítica, nós aprendemos, a criança aprende que o valor dela tem relação com o que os nossos pais nos dizem, né? Então, muitas vezes, frases, né? Frases que são tentativas de educar, de colocar limite, chegam como frases que depreciam, que levam a criança a desenvolver crenças, desenvolver imagens que vai carregar para o resto da vida. E a gente sabe disso, né? Cada um de nós sabemos o peso que é carregar uma crença errônea sobre nós mesmos, né? De como eu não tenho valor, ou eu não sou bom o suficiente, ou eu sou burra, eu sou lerda, né? Eu sou má. Então, são vozes que a criança escuta e que fica gravado com uma crença básica que vai delinear todos os nossos comportamentos, né? Vai nos ajudar a desenvolver, muitas vezes, padrões de comportamentos que são prejudiciais para a nossa vida. Está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido, só que o desafio é grande demais. Isso. Quando a gente fala falta de referência, a gente tem referência, né, dos nossos pais, da forma como nós fomos educados e que a gente entende que deu certo.
Porque estamos aqui, temos responsabilidade, trabalhamos e tal. E, no Isso. entanto, a gente tenta replicar isso, não funciona tão bem, que eles não aceitam hoje, e a gente realmente fica perdido. Eu tenho situação que eu não sei o que fazer. Eu tenho filha adolescente, não é criança, estou com Sim. 16 anos. E com um desafio, assim, muito grande, sabe? Igual quando Sim. fala, a criança, quando ela é desobediente, ela está querendo mostrar os sentimentos. Nós não mostrávamos, então, no passado, né? Nós não podíamos mostrar sentimento. E, no entanto, não sei se isso fez falta, sabe? Porque a gente hoje sabe se comportar muito bem na sociedade. E, no entanto, eles hoje têm muito mais do que nós tivemos, e nada tá bom, sabe? Tá tudo, tá pouco. É, é uma insatisfação generalizada, sabe? Eu tô enfrentando um desafio muito grande aqui em casa, sabe, com a minha adolescente. Às vezes eu não sei como agir. Igual questão, pode tirar alguma a recompensa que você ia falar, mas assim, então, aí eu tenho que tirar algo então. Eu sou Uber, levo para a escola e busco o tempo todo, então vou colocar uma van, sabe, para levar. Tem mesada, tira a mesada. Tinha um passeio, tira o passeio. Aí fica também essa troca dessa forma, sabe, dá a impressão de que é uma chantagem, ela também reage de uma forma também Isso. que está discordando dessa Aham. forma de agir. Mas vamos lá, eu tenho que eu tô aqui para ouvir e para aprender, sabe. Mara, mas isso que você traz é muito importante, porque assim, muitas vezes a gente não percebe o peso que a gente carrega, né? O peso que a gente carrega, inclusive para educar nossos filhos, por essa falta de referência, além dessas que nós tivemos, né? Que é uma referência de como educar, colocando limite, mas educar não para obediência, mas educar para a colaboração, educar para a autorresponsabilidade. Né? E essa é a proposta que a gente vai mostrar como é que seria hoje, né? Rapidamente. Então, veja só. Quero aprender, tá. Sim, Mara, pode falar. Não, eu falei: "Quero aprender essa Aham, forma nova, viu. sim. Tô aberta". Porque olha só, como é que qual que é a referência que a gente tem? E aí a gente escuta hoje muito, né, falar assim, mas eu apanhei, mas eu sobrevivi, eu não morri, né? Tá, tudo bem, você não morreu. Mas tem partes suas que sim ficaram comprometidas, né? Por exemplo, muitos de nós, ou a maioria de nós, temos um medo muito grande de autoridade. Muitas vezes a gente não tem coragem de se expressar. A gente não tem coragem de dizer não, muitas vezes. A gente entra no auto-sacrifício, né? E a gente não percebe o custo que isso tem para a nossa saúde emocional, quando a gente não sabe se expressar de forma autêntica e firme no nosso trabalho, por exemplo. Quando a gente se submete. Por que a gente faz isso? Isso é um resquício da nossa educação, que foi uma educação baseada nesse paradigma aqui. Olha, o que é o paradigma que rege a nossa educação? A gente olha para o que o outro está falando ou está fazendo, e aí o outro é a criança, é o adolescente, é o adulto. A gente olha com esse olhar, certo ou errado. Se é certo, então essa pessoa é uma pessoa boa, ela é obediente, ela é boazinha. E se ela é boa, ela merece recompensa, certo? Então, a recompensa vou dar prêmio, vou elogiar, vou permitir, né? Vou dar presentes, vou falar bem dessa pessoa. Nossa, como esse menino é bom, como ele é estudioso. Então, esse é o prêmio, a recompensa se o outro age certo. E eu acho que o certo é aquilo que eu acho que é certo, né? Depende das minhas crenças, dos meus princípios, dos valores que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Agora, se eu olho e eu julgo que o outro está fazendo errado, então, errado
Então, aquela pessoa, ela é ruim. A gente não denomina só um comportamento como um comportamento inadequado, e esse comportamento inadequado, ele tem raízes, ele tem causas. Não, é errado, então se é errado é ruim, se é ruim eu preciso punir a pessoa para que ela melhore, para que ela passe a ser uma pessoa boa. Então, quando eu puno o outro, e aí punir é o quê? É tirar um privilégio, às vezes é julgar você, né? Você é um preguiçoso, você não tem responsabilidade, ou chantagear, né? Ou faz tudo para você e você não reconhece, você não valoriza, né? Fazer críticas. Então, olha, isso ativo que a gente conhece muito bem no nosso dia a dia, nas nossas relações, tanto com a criança, com o adolescente, com o adulto, é o que o Marshall chama de jogo de quem tem razão. A gente vive querendo provar que o outro está errado e que nós é que estamos certos. E, ao mesmo tempo, o outro também quer provar para a gente que está errado e ele está certo. Porque, na verdade, todos nós temos as razões que a própria razão desconhece. O que são essas razões que a própria razão desconhece? São os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Nesse modelo de educação, é um modelo que o Marshall Rosenberg chama de poder sobre. O que é o poder sobre? Quem está no nível de hierarquia, né? Seja o pai, seja a mãe, seja o professor, seja o líder. O princípio básico é quem tem poder sabe, e quem não tem poder, não sabe, tem que obedecer. Qual que é o resultado? O resultado subliminar, né? O resultado oculto, que o Marshall chama de violência invisível. O resultado é o sofrimento, é eu abrir mão de mim mesma. As crianças, nós fazemos isso, a gente abre mão de nós mesmos para caber, muitas vezes, na caixinha que o adulto quer que a gente fique. E é por maldade? Não é por maldade. Isso é da nossa cultura. Isso é a forma como nós fomos educados e aprendemos a educar nossos filhos, né? Então, a proposta da comunicação não violenta é que a gente tire o foco do julgamento, da crítica, da inferência e volte o nosso foco e o nosso olhar para o que essa pessoa, o que eu, primeiro eu preciso aprender isso comigo. O que eu estou sentindo? Que sentimentos estão aqui dentro de mim? E esses sentimentos estão falando sobre quais necessidades minhas. Para depois eu poder aprender a fazer, isso a gente chama de inteligência emocional, né? Eu aprender a ter consciência sobre o que está vivo, o que vive dentro de mim, meus sentimentos, que são vozes da nossa sabedoria interna, da nossa sabedoria divina, tentando nos contar sobre o que é importante para nós. Só que ao invés da gente falar disso, a gente fala dos nossos julgamentos, a gente fala das nossas críticas. Nós não aprendemos aí nesse nível, que é um nível que está aqui no mergulho na nossa essência humana. Quando eu faço isso comigo, né, quando eu desenvolvo essa inteligência emocional, eu posso aprender a ter controle sobre os meus sentimentos. Eu posso aprender a me expressar a partir dos meus sentimentos. E eu posso aprender a ter uma escuta ativa. O que é a escuta ativa? Ativar a minha curiosidade amorosa para olhar por trás do comportamento do meu filho, o que ele está sentindo e o que realmente ele está tentando me comunicar com aquele comportamento, muitas vezes desafiador, né? Que a gente pode chamar de desobediência, né? Ele está aqui, ele está me desafiando, ele quer me desafiar, ele quer me dominar, então vem o medo, vem a impotência e vem a raiva, né? Porque a raiva é um sentimento que dá energia para a gente agir. Então, muitas vezes a gente age
com a melhor das intenções, que é a intenção de todos os adultos, educar a criança, educar o adolescente. Só que quando a gente, dependendo de como a gente se expressa, a gente ativa o outro. Ao invés dele nos escutar, ele vai reagir para se defender. Então, não vai haver conexão, não vai haver entendimento, não vai haver escuta, não vai haver diálogo e não vai haver solução que atenda a mim, que sou mãe, e ao filho, ao meu adolescente. Como é que eu posso escutar, expressar a minha verdade e juntos a gente poder encontrar, eu flexibilizar, eu ver que alternativas tem para resolver o problema. Mas muitas vezes o que a gente não faz, porque nós não aprendemos a fazer, é tudo isso, né? Essa consciência que nos permite escutar de forma ativa, empática e expressar de forma autêntica para o meu filho o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu estou querendo cuidar. Então, vamos lá. Eu quero... Vamos lá. Então, como é que seria aplicar isso na prática? Vamos pegar uma situação. Traga aí uma situação específica, uma situação que é desafiadora para você. Seja com seu filho, seja com seu aluno. Uma situação simples, porque nós não temos tempo para fazer, né? Essa aula aqui, ela traz muitas informações, mas, ao mesmo tempo, é um despertar, né? É um despertar que existe uma possibilidade que a gente pode investir nela, que é uma possibilidade que passa primeiro por uma reeducação nossa, né? Da nossa linguagem. Tem uma situação, a gente tem um sítio e todo final de semana a gente vai para lá para trabalhar, para tirar folga do caseiro. E minha filha odeia. Uhum, Então ela está desafiando de não querer ir. uhum, Então a gente não está sabendo como lidar. A gente já abriu mão parcial, às vezes fica um final de semana, vai outro, mas ela tem hora que ela desafia, falando, não vou. Aí eu sou obrigada a ficar. Eu não posso deixá-la sozinha. uhum. E ela bate frente, fala, não vou e ninguém me obriga. É. A primeira coisa é a gente escutar. Então, quando isso acontece, aí pegando uma situação específica, né? Quando você fala, nós vamos para a chácara, e ela fala, eu não vou. Como é que você se sente? O que fica presente? Eu me sinto impotente diante da situação. Uhum, Assim, não sei o que fazer. E aí eu vejo, como desobediência. isso. Porque eu iria, se fosse a minha mãe. É, Sim, porque você, provavelmente, você não tinha alternativa para você, né? Você tinha que ir. sim. E aí a gente... Hoje ela acha que ela não tem que ir. Ela explica, justifica. Eu sou adolescente, eu não quero ir para a roça, eu posso ficar sozinha aqui em casa, eu estudo a semana toda e não quero ir para lá, eu quero me divertir, eu quero outra coisa, eu quero dormir, eu não quero levantar cedo. Uhum, Ela se justifica tudo. E a gente sim. justifica que nós temos que ir, que é nosso trabalho, que é de lá que sai o sustento, que sai o dinheiro de pagar a escola, do passeio. E ela fala, mas eu não tô nem aí, o trabalho de vocês. Então, Mara, olha só. Você se sente, primeiro, imagino que você deve se sentir preocupada em deixar sua filha sozinha na cidade. Eu não deixo, não posso deixar, ela é menor de idade, não Por deixo. que você não deixa? Responsabilidade do que poderia acontecer. Isso. Então, o sentimento seu é de medo, de insegurança, de preocupação, porque para você, a sua necessidade é que sua filha fique segura, porque se ela estiver segura, você vai ficar tranquila. E ela vai Para você ter é seguro importante... e a mãe. Hã?
ela vai estar segura com o pai e a mãe, somos nós. Então, estando conosco, ela estará segura. A sua estratégia ou a sua alternativa para você se sentir segura é a presença dela com vocês, certo? Esse é o primeiro passo, Mara, é a gente olhar para a gente e tomar consciência, porque eu posso expressar a partir disso. Vamos só, esse é o que a gente chama de autoempatia, é eu olhar para mim para ver, por que eu não quero deixar? Porque muitas vezes a gente fala ameaçando, ou a gente fala colocando insegurança no filho, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, olha, filha, quando eu imagino você ficando aqui sozinha, eu me sinto muito insegura, com muito medo, né? E para mim, eu me sentiria mais segura se você estivesse com a gente. Pronto, esse é o seu ponto de vista. Agora, do outro lado, o comportamento de negativa dela de ir para a chácara, ela ir para a chácara vai deixá-la chateada, frustrada, triste, só, né, sozinha, porque nesse momento a necessidade dela é de socialização, é de vínculo, é de diversão, é de liberdade, né, de autonomia, né? Então, olha, você pode com isso reconhecer o quê? Acolher o sentimento. Você tem razão, filha. Isso, eu imagino que você, quando eu falo que tem que ir para a chácara, você deve se sentir muito chateada, frustrada, né? Você gostaria de ficar aqui para você. Sua liberdade é importante, você fazer escolhas é importante para você, né? Para que a gente faz isso, Mara? Não é porque, então eu vou convencer minha filha. Não. A gente faz isso para criar vínculo e confiança, para que a gente possa juntas. Então tá, vamos ver. O que você sugere? O que eu sugiro? Se eu não achar uma alternativa, aí sim cabe uma atitude que resguarde a segurança, que seria dizer, olha, eu entendo que você fique frustrado, eu entendo que você fique chateado, eu também me lembro de viver isso, mas nesse momento eu não posso abrir mão. Em outra situação, quem sabe, mas agora eu não conseguiria, eu não consigo abrir mão de que você vá. Mas isso depois de conversar, de compreender. Entende? Porque senão vira um jogo de quem é que tem razão e quem é que está certo e quem é que está errado. E não tem ninguém certo e ninguém errado. Tem duas pessoas que têm necessidades diferentes. Ou muitas necessidades iguais, que para ela tudo bem eu ficar sozinha, isso não é inseguro, eu não estou em risco. Na cabeça dela, ela vai estar segura. É o que ela fala, não tem perigo nenhum, risco zero. Mas que outras estratégias vocês podem pensar juntas para poder achar um meio termo, que como é que você se sentiria segura, que alternativas teria para isso? Entende? Então, seria, né, mais ou menos isso, né? Deixa eu só trazer aqui esse. Então, olha só, o primeiro passo, né? Primeiro passo para a gente conseguir sair desse lugar de quem está certo, quem está errado, e criar conexão e autoridade para colocar limite, é primeiro a gente aprender a silenciar nossos julgamentos e críticas. Como é silenciar? Vou parar de julgar? Não, eu vou primeiro aprender a observar. Nossa, olha eu aqui julgando. E a nossa raiva, ela vem quando a gente faz julgamento moralizante sobre o outro. A raiva vem do que a gente pensa sobre o outro. A gente alimenta e escala a nossa raiva quando a gente fica pensando, né? O outro é isso, o outro é aquilo, é um irresponsável, é um folgado, é um desobediente, está me desafiando. A raiva vai crescendo por quê? Porque a raiva dá energia para a gente ir lá e
brigar com o outro para que ele nos obedeça. Então, a primeira coisa é tomar consciência. Eu estou julgando e minha raiva está crescendo. Silenciar o julgamento é eu tomar distância. Peraí, eu preciso me organizar primeiro, eu preciso pensar para depois continuar conversando com você. Né? Então, eu não vou expressar meu julgamento. Olha, boca fechada, porque quando sai julgamento, sai crítica, vai haver desconexão e o outro vai reagir, vai virar briga. Né? Então, o primeiro passo é esse. O segundo, eu vou descrever uma amorosidade empática. Eu estou escutando isso, eu estou vendo isso, eu vou descrever o que eu estou vendo, o que eu estou escutando. Terceiro, eu vou acolher, eu vou aceitar e verbalizar o que eu acho que a pessoa está sentindo, que a criança está sentindo. E eu vou continuar, no caso da criança, eu vou continuar sustentando o limite. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar o caso de telas, né? Da criança assistindo televisão, no celular, e você quer colocar limite. Esse é um problema público hoje, né? Então, a criança está ali com o celular, ou está assistindo televisão, e aí você precisa, é hora de vencer o horário da tela, que você já fez um combinado com a criança, e você chega para a criança ou para o adolescente e você diz, já terminou o horário da tela, agora é hora da tarefa, ou agora é hora de dormir, tomar banho e dormir. Então, a criança começa, não, mais um pouquinho. Então, olha, querido, eu falei para você que é hora de desligar e parece que você ficou chateado. Você está chorando, ou você está gritando, né? Você está dizendo, eu vou descrever o que eu estou vendo acontecer. Então, olha, mamãe pediu para você desligar a televisão, você desligar o celular, porque é hora de tomar banho. Você está chorando, você está resistindo a fazer isso. Eu estou descrevendo. Como é que eu acolho? Né? Eu acolho dizendo, eu entendo que você está frustrado, eu entendo que você gostaria muito de continuar assistindo, porque está gostoso de assistir o seu desenho preferido. Eu entendo que é muito difícil mesmo você desligar a tela, né? Mas é hora de desligar a tela. Agora é hora de desligar o celular e tomar banho. Só mais um pouquinho. Você repete a mesma coisa, você vai descrever. Vem julgamento, né? Vem julgamento nessa cabeça. Ô, menino custoso, meu Deus, só me dá trabalho, né? Aí tem ali a fogueira do caos, né? Eu estou cansada, eu estou estressada, eu também estou com sono, então eu vou respirar, acolher meu sentimento e vou voltar para o limite, sustentar o limite. Eu pedi para você desligar e você continua insistindo, né? Eu sei que você está muito frustrado, que você está chateado, mas é hora de desligar. Vamos? Vamos lá? Toma atitude e continua sustentando o limite. Porque o que acontece normalmente? O que acontece normalmente? A gente começa a brigar, a gente começa a criticar, a julgar, fazer chantagem. E muitas vezes a gente abre mão do limite. E isso faz o quê? Faz com que a criança ou a adolescente entenda que não é não, né? Que não é sim. Basta eu insistir, fazer um pouquinho de birra. Né? Então, esses são os 4 elementos importantes, né? De uma boa comunicação. Maria? Sim. Só queria te perguntar assim, aqui nós temos um de 10 anos, e ele discute, ele questiona muito, às vezes ele, mas por quê? E aí você tenta responder, e às vezes ele, quando você consegue responder, às vezes ele vai para outro porquê, e aí ele continua, mas se isso é isso, por que isso? E se isso...
mas eu também não quero. Ou então, nesse caso aí, a gente tenta sustentar. Não, já está na hora. Eu entendo que você tá frustrado, tá bom, você quer continuar, mas é na hora. A minha pergunta é assim, tem um limite de sustentação, ou a gente vai sustentando, principalmente no início, até eles se acostumarem com essa nova linguagem, a gente vai tentando sustentar até um tempo ou não? Ou chega um momento que para? Não. Quando você vê que você tem momentos, né, que é uma escolha. Eu quero agir de uma forma, né, que, na verdade, machuca o outro, e quando a gente coloca limite só pela punição, só pela ameaça, muitas vezes a criança aprende a ser obediente só na sua frente. Mas quando você está longe, ela faz do jeito dela. Porque o objetivo da CNV é você ensinar a criança e você aprender também a ter autorresponsabilidade. Porque o que a gente aprende no nosso modelo de educação é achar um culpado. O outro é culpado. Eu vou deixar de assistir televisão porque minha mãe é ruim, porque meu pai é bravo, porque senão eu vou apanhar, senão ele me bate, senão ele me castiga. Então, a culpa é do outro. Então, a autorresponsabilidade é, tudo bem, nós temos um combinado, lembra? E o combinado foi feito entre nós, você também deu opinião, você também participou do nosso combinado. Então, veja só, nós temos um combinado que tem tanto tempo para assistir TV, tem tarefas para fazer, tem a comida do cachorro que nós combinamos que você vai ajudar, pôr água para o cachorro, ajudar a cuidar do cachorro. Então, tem essas tarefas. E nós precisamos, né, a organização, cuidado com o bichinho, cuidado com a sua educação, são coisas valiosas. Para mim, eu me sinto preocupada se as coisas não estão saindo conforme o combinado. Para mim, cumprir combinados é algo valioso. E eu quero também que seja para você. Como é para você, quando o papai faz um combinado com você e não cumpre? Então, é ajudar a criança a ter clareza que não é sua responsabilidade de pôr limite. É sua responsabilidade como pai, mas por quê? Porque você está cuidando de coisas importantes para ele, para a vida dele, para a sua vida, para a vida da comunidade, família. Então, são necessidades e valores que, nessas situações, são oportunidades para a gente conversar sobre isso. Então, se a criança continua fazendo pergunta, o que será escondido por trás dessa estratégia de fazer pergunta, fazer pergunta, fazer pergunta? O que vocês acham? Eu dou uma resposta e a criança, mais isso. Aí você dá a resposta e ela, mais isso. O que será? O que está por trás? O olhar da CNV é eu focar no sentimento e na necessidade que aquela pessoa está tentando atender. E ela não tem consciência disso. Cabe ao pai e à mãe ajudar a criança a desenvolver essa consciência. É papel nosso de educador. Ajudar a criança, ajudar o adolescente, né? Aprender a nomear seus sentimentos e suas necessidades. O que será que ele está sentindo? O que será que ele está buscando? Eu não consigo saber ainda, Maria. Não. A gente nunca sabe, mas a gente imagina. A gente vai levantar hipótese. Então, eu poderia levantar uma hipótese assim. Filho, parece que está difícil para você, né? Você abrir mão disso que eu estou te pedindo, né? Está difícil isso, né? Está difícil lidar com essa frustração, é isso? Parece para você tão importante continuar aí que você está, né, tentando achar uma forma de continuar aí, é isso?
Eu pergunto, eu levanto hipótese e pergunto. A gente chama isso na CNV de escuta empática. Né? Então, olha, parece que para você tá difícil de largar isso aí, né? Acho que você está gostando demais disso aí. Você não quer abrir mão por nada, né? Eu te entendo. Às vezes é mesmo difícil a gente abrir mão. Então, você pode trazer uma situação sua para dizer, tá tudo bem, é normal, né? Isso faz parte. Você está acolhendo, você está validando o sentimento do outro. Você não está errado de querer continuar aí assistindo o seu desenho. Não está errado, não. É bom mesmo. Só que isso tem consequências, porque tem outras coisas boas também, né? Que quando você fica aí, você não está cuidando disso, disso. Faz sentido, Léo? Faz sentido. Às vezes até uma necessidade de achar que, às vezes, ali é legal, é um prazeroso, mas quando desliga a tela, aí vem o que eles entendem como obrigação e não tem prazer, talvez, né? Não vou ter prazer, então, é poder mostrar. Vou dar um exemplo. A minha neta, ela tem vai fazer 2 aninhos. E assim, a gente está evitando dar tela para ela, mas é uma coisa meio que impossível, porque a gente fica o tempo inteiro no celular, né? Então, ela tem um vídeo de um priminho dela brincando, que ele sobe em cima do boi, ele pula em cima do boi, ela adora. Então, quando ela me vê com o celular na mão, ela já vem, vovó, boi, vovó, boi, e ela quer que eu ponha o vídeo para ela, né? E o coração mole da vovó aqui fica, né? Aí, mas só que a minha filha é dura, né? Ela fala, não é para dar tela para Maria Júlia, não quero dar tela para ela. Aí, o que eu faço? Eu falo, eu distraio ela, eu convido ela para outra coisa interessante. Né? Às vezes eu estou um pouquinho, aí ela quer mais, aí eu falo, que tal se a gente fosse ali fazer tal coisa e tal? Ela larga o celular e ela vai fazer outra coisa. Então, olha, aí quando ela está ali fazendo outra coisa, eu falo, nossa, olha que legal o que a gente está fazendo, olha quanto que isso é gostoso, né? A gente está aqui, então eu descrevo o que a gente está fazendo, como é que eu estou me sentindo, a gente fazendo aquela outra coisa, né? Então, assim, também é importante a gente achar alternativas para poder distrair, mostrar que tem outras coisas, né? Que tem outras possibilidades de ter prazer. Tá certo, meninas, meninos? Mais alguma pergunta? Uma dúvida, Marcos? Fez sentido aí para você, Marcos? Tá tranquilo, tudo bem. Uhum. Então, assim, sempre tem essa estrutura, né, que é como a gente se expressar, que é descrever, porque a realidade que está acontecendo, ela é muito distante das interpretações que a gente faz. Porque a realidade é uma coisa, mas o filtro que está entre a realidade, né, é o filtro das nossas crenças, das nossas expectativas, do que a gente está sentindo naquele momento, né? Então, é um filtro enorme que às vezes está acontecendo e a gente vai para um mundo muito distante da realidade. E esse mundo gera muita dor na gente e gera muita desconexão com o outro, né? Marcos, você queria falar? É porque eu recebi uma mensagem da Marta aqui, parece que tem uma pessoa querendo entrar, a Maíra, pedindo para entrar. Não chegou aqui para mim, não. Tá. Pede para ela sair e entrar de novo. Tá ok. Então, veja só, sempre passa por esses elementos que, na verdade, cada um vai afunilando, né? Porque, olha só,
Observar, aprender a observar, inclusive nossos julgamentos, é uma aprendizagem. Tomar consciência dos nossos sentimentos e das nossas necessidades é uma alfabetização. É uma alfabetização. E aprender a fazer pedidos, porque é outra coisa importante, a gente aprende a exigir, a gente não sabe pedir, né? A gente quer obrigar o outro a fazer aquilo, e isso está onde? Está nas nossas relações familiares, está no trabalho, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, é uma aprendizagem. Cada um desses elementos que é importante para a gente se comunicar, eles precisam ser verticalizados, porque não é só uma técnica para falar. Antes de tudo, consciência. Ampliar nossa consciência sobre nós mesmos, sobre o que nós pensamos, o que nós sentimos e que necessidades nós temos a cada momento e como nós nos comportamos para atender às nossas necessidades. E é na forma de comportar, a linguagem que a gente usa que gera a violência, né? Que gera todo esse caos que a gente está vivendo no mundo. É uma briga por quem está certo, quem tem razão. Sendo que cada um de nós temos as nossas próprias razões, né? Que a razão desconhece. Então, no próximo dia 27 e 28, nós vamos ter um curso, né, de comunicação não violenta, que nós estamos com as inscrições abertas. E, então, vocês me seguem o Núcleo CNV Goiânia? Todos vocês? Como que é? Vocês já estão lá com a gente? Ou não? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Seu microfone está desligado, Luiz. Luzia. É verdade, eu não me lembro se eu estou seguindo, não. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o nosso curso é dia 27, que é numa sexta-feira, das 18 às 22 horas, e dia 28 no sábado, que é das 8 às 17 horas. Né? Vai ser aqui em Goiânia, no setor universitário. E o telefone nosso aqui do Núcleo CNV Goiânia é esse, 982027999, e esse aqui é a nossa página no Instagram, né? Núcleo_CNV Goiânia. Certo? Vocês podem, quem tiver interesse no curso, pode mandar um WhatsApp para a gente manda o link da página, né, com todas as informações. Certinho? Certinho, Léo já vai estar com a gente, né, Léo? No curso. Estou dentro, minha inscrição já foi feita. Isso. O nosso curso, a gente usa metodologias ativas, né, de aprender vivenciando mesmo, né, com roleplay, com simulação de situações, para a gente ter clareza de cada um desses passos, né? O que é observar? Vamos treinar, observar, né? Vamos treinar, olhar nossos sentimentos, com exercícios, com dinâmicas que ajudam a gente a ir clareando. Uma coisa que a gente observa que desde 2017 que eu venho oferecendo curso em empresas, em escolas, e uma coisa que é muito, muito corriqueiro é o analfabetismo emocional, né? De todos nós. A gente não dá conta de nomear nossos sentimentos. É perigoso, né? A gente falar dos sentimentos, tem até esse medo, né? Da gente falar, da gente mostrar a nossa vulnerabilidade, o que o outro vai fazer. Então, a CNV nos ensina a fazer isso de uma forma que não é eu me humilhar, não é eu me diminuir, mas é eu falar isso de uma forma respeitando, usando o poder real que eu tenho, né? Então, a CNV, ela nos dá dois poderes.
da gente se expressar de forma autêntica, verdadeira, e de escutar com empatia. São dois poderes que transformam as nossas relações, porque ajuda a promover a conexão. E juntos nós somos poderosos, né? Juntos a gente consegue achar alternativas que a gente nem imagina que existiriam. Então, muitas vezes, as crianças nos surpreendem, os adolescentes nos surpreendem com a criatividade, com as possibilidades, né, Léo? Quando o filho começa a perguntar, fala, caramba, ele não abre mão, né? Então, o que a criança está lutando? Está lutando para preservar a sua necessidade de autenticidade, de autonomia, de liberdade. Então, como é que eu vou respeitar isso, mas ao mesmo tempo ser uma autoridade que cuida do limite, do quanto que é importante ter limite, quanto que é importante respeitar a si mesmo, respeitar o outro, colaborar, né? São coisas, são princípios que a gente não pode abrir mão. Certinho? Tá bom, Luzia, obrigada, Luzia, Marcos, Léo, pela presença, Aline, Marta. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um presente. Muito obrigada. Ai, que bom. Fico feliz. Ok, obrigado, agradeço também. Obrigada, gente. Um bom descanso para vocês. Beijos. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.